Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo vou-te explicar como é que funcionam as regras do Blackjack. O Blackjack consiste basicamente em fazer ou tentar chegar o mais próximo possível de 21 com as tuas cartas. Logicamente, tu jogas contra o croupier. Numa mesa de blackjack, num casino real, podem estar sentados numa mesa de blackjack até 6, 7 jogadores, mas cada um dos jogadores joga diretamente contra o croupier. Portanto, o blackjack é jogado com 6 baralhos de cartas, que são automaticamente baralhados num casino físico, são baralhados automaticamente por uma máquina. Num casino virtual, são baralhados automaticamente pelo software de jogo. Estão sempre em jogo 6 baralhos, totalmente misturados. Logicamente, num casino virtual, o software é auditado para que as regras do jogo sejam cumpridas na íntegra e tu tenhas, logicamente, possibilidades de vencer o casino se souberes jogar blackjack de uma forma correta. Basicamente, no blackjack tens que fazer 21 ou ficar o mais próximo de 21. Ganhas a tua aposta quando tens um número mais próximo de 21 superior ao do croupier. Para te explicar mais facilmente, vamos realizar alguns testes. Colocas sempre em jogo o valor mínimo da aposta, que neste caso é de $1, uma unidade. Nós vamos jogar com 5 unidades e vamos clicar em Deal para pedir cartas. As nossas duas cartas dizem-nos quanto é que nós temos na nossa mão. No entanto, o croupier só tem uma carta voltada para cima e tem uma carta voltada para baixo que nós não sabemos qual é. No entanto, esta carta do croupier diz-nos se nós devemos arriscar mais ou menos no nosso jogo. Quando o croupier tem, por exemplo, um 10, neste caso uma figura, a probabilidade dele fazer blackjack ou ficar mais próximo do 21 é muito grande. Isto significa que nós devemos arriscar mais com o nosso jogo. Numa situação deste género, nós devemos simplesmente pedir carta, porque estamos a jogar contra um 10, que é uma carta à partida forte e que poderá vencer-nos com alguma facilidade. Portanto, nós clicamos em It, pedimos uma nova carta e ficamos com 19. Portanto, estamos muito perto de 21, mas não faz sentido pedirmos mais cartas porque a probabilidade de estourarmos é muito grande. Ao estourarmos, perdemos automaticamente o jogo, esta jogada, e teremos que começar novamente e fazer uma nova aposta. Portanto, nós temos um 19, estamos a jogar contra um 10, devemos simplesmente ficar, porque a carta do dealer é uma carta forte. O dealer fez 20 e venceu-nos porque ficou mais próximo de 21 e tem neste caso um número 20 superior ao nosso, que é um 19. Vamos, portanto, repetir com novas cartas. O As no Blackjack vale 1 ou 11, consoante a necessidade que nós temos de utilizar a carta a nosso favor. É a única carta no Blackjack que tem dois valores completamente diferentes, dependendo do nosso interesse na jogada. Todas as cartas numéricas têm os valores dos números, portanto um 5 vale 5, um 7 vale 7. As cartas de figuras, rei, dama e valete, valem sempre 10 e o As vale 1 ou 11, consoante o que nos dá mais jeito para a nossa jogada. Portanto, nesta situação nós temos 6 ou 16, porque se o As valer 1, 5 e 1, 6. Se o As valer 11, 11 e 5, 16. Nós é que vamos escolher se queremos o 6 ou se queremos o 16. Neste caso em concreto, como estamos a jogar contra um 8, 16 contra um 8 não é uma mão muito forte. Portanto, como nós temos 6 ou 16, nós podemos arriscar e pedir carta. Ao pedir carta, ficamos com 10 ou 20. Portanto, vamos aceitar o 20, que é uma mão bastante boa, tendo em consideração que o máximo é 21. Portanto, vamos ficar com o 20 e vamos aguardar que, neste caso, o croupier faça menos do que nós ou simplesmente estoure. Portanto, vamos fazer stand, aguardar pelas cartas e o dealer fez 20
e empatámos a jogada. Quando empatamos a jogada, o dinheiro da nossa aposta é automaticamente devolvido. Isto aplica-se tanto no casino virtual como no casino real. Vamos, portanto, fazer uma nova aposta para avaliarmos novamente. As cartas de números têm o número, o 10 vale 10, o 6 vale 6, o as do croupier vale 1 ou 11. Nesta situação em concreto, existe um risco associado. O facto do croupier ter um as significa que se ele tiver na carta que está voltada para baixo um 10 ou uma figura, fará blackjack. Numa situação destas, quando o dealer tem um as, nós temos a possibilidade de fazer um seguro. Temos aqui o botão Insurance, que significa seguro. Quando nós fazemos um seguro, nós basicamente estamos a deixar ao casino metade do valor da nossa aposta. Se eu clicar em Insurance, eu vou pagar 2 unidades e meia, que é metade do valor da minha aposta de 5, para segurar que, se caso neste caso o croupier faça blackjack, eu recebo as minhas 5 unidades de volta, porque neste caso tinha um seguro para segurar essa situação. Nós temos um 16, a probabilidade de arrebentarmos é grande, deveríamos arriscar numa situação destas. No entanto, vamos fazer stands para ver se, neste caso, o croupier fazia blackjack, não fez blackjack, perdemos o nosso seguro e perdemos a nossa aposta. Caso o croupier tivesse feito blackjack, nós recebíamos o valor da nossa aposta de volta, perdíamos simplesmente o seguro. Vamos fazer uma nova aposta para avaliar mais uma situação de jogo. Temos agora um 11 contra um 6. Numa situação destas, e quando o croupier tem de 6 para baixo, ou seja, se ele tiver um 6, um 5, um 4, um 3 ou um 2, e nós uma mão de 9, 10 e 11, nós podemos aproveitar, arriscar um pouco e simplesmente dobrar a nossa aposta. Dobrar a nossa aposta significa apostar o dobro, ou seja, nós temos 5 unidades, podemos apostar mais 5 unidades em cima destas 5, apostarmos, portanto, no global 10 unidades, e o casino dá-nos simplesmente uma única carta. Se essa carta for um 10, nós ficamos com 21 e a probabilidade de vencermos o croupier é muito grande. Neste caso, em concreto, nem poderíamos perder, porque o croupier já não irá fazer um blackjack. O blackjack só pode ser feito com um as e um 10 ou uma figura nas primeiras 2 cartas. Portanto, se ele tivesse aqui um as e uma figura, ele teria feito um blackjack. Da mesma forma que se eu tivesse recebido um as e uma figura, ou um 10, isso seria considerado um blackjack. No entanto, quando não sai nas primeiras 2 cartas essa combinação de as mais 10 ou figura, nunca existe a possibilidade de fazer um blackjack na jogada seguinte. Portanto, nós temos um 11 contra um 6. Um 6 é uma carta baixa. A probabilidade do croupier arrebentar até é relativamente grande. Portanto, numa situação destas vale a pena arriscar, fazer um double e esperar que nos saia, por exemplo, um 10. Não saiu, no entanto, o croupier, como tinha uma carta baixa e um rei, ficou com 16. É obrigado a pedir cartas até por fazer pelo menos 17. Pediu outra carta, fez 26, rebentou e nós ganhámos a nossa aposta a dobrar, porque tínhamos arriscado dobrar a nossa aposta. Portanto, vamos fazer mais uma jogada para analisarmos mais algumas situações de jogo. Num 12 contra um 3, o risco existe, porque se sair, por exemplo, uma figura, nós fazemos 22 e rebentamos. Contra uma carta baixa, não há necessidade de correr esse risco. As regras do jogo dizem que numa situação deste género devemos simplesmente ficar. Nós vamos ficar, vamos aguardar, por exemplo, que o croupier rebente, que não sucedeu. No entanto, numa situação deste género, o ideal é não arriscar, porque a probabilidade de rebentarmos é grande. Um 16, por exemplo, contra um 3, se eu for pedir carta, a probabilidade de rebentar é muito grande. Pedi, saiu-me um 4 e fiquei com 20. No entanto, se me tivesse saído um 6, eu teria feito 22 e teria rebentado. Numa situação destas, não vale a pena arriscar. No entanto, logicamente, se tiver com o feeling de que vai sair uma boa carta, poderá arriscar da mesma forma que eu fiz agora nesta jogada. Um 20 contra um 3, ficamos, aguardamos que o croupier rebentou e ganhamos a nossa aposta. Portanto, o blackjack consiste basicamente nisto.
em tirarmos partido da nossa mão para tentarmos vencer o croupier. Eu vou dar aqui outro exemplo. Nós temos um 12 contra um 4. Numa situação destas, não é recomendável pedir carta. Eu, no entanto, vou pedir. Saiu-me um 10 e rebentei. Portanto, eu rebentei com 22. O croupier tinha 14. Se eu não tivesse pedido este 10 estaria do lado do croupier, porque teria sido ele a pedir isto. Teria sido ele a pedir esta carta. Faria 24, rebentava. E eu, com o meu 12, teria vencido esta mão. Isto é um bom exemplo do que é que não se deve fazer. Quando se tem um 12 contra um 4, não vale a pena arriscar. Portanto, vamos pedir novamente cartas. Temos um 9 contra um 5. Vale a pena fazer um double. Não valeu a pena, porque se tivesse saído um 10, teríamos ficado com 19. No entanto, saiu um 3, ficámos com 12. Mas como o croupier tinha uma carta baixa, rebentou. E nós ganhámos a nossa aposta. Portanto, vamos fazer novamente uma aposta para analisar mais uma situação. Um 10 contra um 6 ainda vale a pena dobrar, porque estamos numa situação relativamente confortável. Vamos dobrar, saiu um 10 e ficámos com 20. E voltámos a vencer o croupier. Numa situação destas, vale a pena arriscar, porque o croupier tem uma carta baixa. Quando ele tem uma carta alta, nós simplesmente ou pedimos carta, ou desistimos, ou deixamos o jogo rolar, porque já sabemos que à partida iremos perder a nossa mão. Basicamente, o blackjack consiste nisto. Um 15 contra um 10, a probabilidade de nós perdermos é muito grande. Numa situação destas, nós temos que arriscar e pedir carta. Por acaso valeu a pena, porque fizemos 21, mas o croupier fez blackjack. No blackjack, o próprio blackjack é superior a um 21. Como eu não fiz blackjack, porque blackjack é ter uma figura e um as, ou um 10 e um as, com apenas 2 cartas, eu fiz 21 com 3 cartas, não é blackjack. Blackjack é fazer com 2. Isto é um 21, são coisas completamente diferentes. Eu perdi para o croupier, porque ele fez blackjack e o blackjack vence o 21. Portanto, à partida pode parecer um pouco confuso, mas não é. Blackjack é quando temos 2 cartas que fazem automaticamente 21, logo, direto, sem pedir mais cartas, sem fazer rigorosamente mais nada. Quando fazemos 21 ao longo de várias cartas, nós podemos fazer 21 com 4, 5, 6 cartas, nós temos simplesmente um 21, não temos um blackjack. Portanto, se o croupier o fizer, ele vence-nos, que foi precisamente aquilo que aconteceu nesta jogada. Vamos fazer mais uma aposta. Temos agora um par de setes, temos um 14 contra um 5. Se formos pedir uma carta, podemos rebentar. Se ficarmos, temos uma maior probabilidade de vencer esta mão. No entanto, como temos um par e temos uma mão que não é nem boa nem má, é uma mão em que estamos numa situação complicada. Se desistirmos 14 pode não ser suficiente. Se pedirmos carta podemos rebentar. O que é que podemos fazer para tornar esta mão um pouco mais atrativa? Podemos fazer um split. Vamos fazer um split que consiste basicamente em separar as nossas 2 cartas em 2 mãos distintas. Logicamente entramos com mais 5 unidades. São 5 unidades por cada mão que temos. Mas desta forma podemos tentar ficar com 2 mãos bastante melhores. Neste caso ficamos com 11, neste caso ficamos com 15. Na situação do 11 vamos pedir mais uma carta, ficamos com 14. 14 contra um 5 não é logicamente a melhor mão possível. Nós vamos ficar, e no 15 contra o 5 vamos ficar também, e vamos aguardar que o croupier arrebente, que não foi o que aconteceu, e portanto perdemos a nossa aposta. Mas isto é um exemplo de que com um par, se nós tivermos um par, por exemplo, que faz 16, ou que faz 14 ou 15, vale a pena fazer um split e tentar ficar com 2 mãos mais ou menos boas. O mesmo acontece, por exemplo, quando nos saem 2 ases. Se nos saírem 2 ases como primeira mão, vale a pena fazer um split e tentar de alguma forma ficar com uma mão melhor. Perdemos novamente a nossa aposta, não arriscámos com 16 contra um 8, o croupier fez 18 e perdemos a nossa aposta. Vamos só fazer mais uma para terminarmos. Fizemos um blackjack, portanto, as e figura, vencemos a aposta. Vamos repetir aqui mais uma para fecharmos este vídeo. 19 contra um 3 não vale a pena arriscar, o croupier arrebente e nós vencemos a nossa aposta. Portanto, fica a explicação. Estas são as regras do blackjack. É bastante simples de pôr em prática. Portanto, se tiveres alguma dúvida, por favor, entre em contacto para que te possamos ajudar. Obrigado.